Fala aí. Tô falando. Acho que agora foi bom. Eu acho que antes de fazer cursos aí, tem que acabar um cross-train, acho que eu vou fazer tipo uma festa, né? Vou fazer o churrascão da turma 5 que não saiu até hoje. É, é verdade. Ah, Renato, vamos começar. Gente, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vem com um tema bem diferente, que para mim é super atual para a educação física. E é muito engraçado, porque ontem. Ah, engraçado, né? A OMS deu um alerta falando sobre a saúde mental na pandemia. E aí eu tenho que pegar uma cola aqui, porque foi ontem, né? E aí a OMS falou o seguinte: que a preocupação delas são com as crianças e os jovens, por causa desse isolamento, não estar na escola, não frequentar os ambientes de dia a dia que eles frequentavam. E os profissionais de saúde. Fala, Marcílio. Marcílio, E a diretora da OMS, da parte de saúde mental, escreveu isso aqui. A saúde mental e o bem-estar de umas sociedades inteiras foram seriamente impactadas por esta crise. São uma prioridade a ser abordada urgentemente. Então, o que eles botaram aqui? Ansiedade, depressão e violência doméstica. A violência doméstica não é só violência física, né? Existe a violência verbal e outros tipos de violência, violência moral também. E aí tem o dado da agência Reuters, que eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e Nova York com os médicos e enfermeiros. E o que eles relataram? Pânico, ansiedade, tristeza, entorpecimento, irritabilidade, insônia e pesadelos. E por que a gente tem que se preocupar nisso? É uma questão que a gente já se preocupava na academia escola, que foi há 10 anos atrás ou mais de 10 anos, uns 13 anos atrás, e eu venho estudando isso constantemente. Antes da pandemia, eu fiz uma pesquisa logo no início do confinamento, eu atualizei uma aula minha e eu vou dissecar um pouquinho até entrar o Fabrício. É, quem é o Fabrício? 2020 é o segundo transtorno que mais compromete a parte. Fala, Vilardo! A funcionalidade. 300 milhões de pessoas no mundo. Eu tô falando, gente, eu tô falando dados antes da epidemia. A gente não sabe, não tem nada e não. Ah, cara, que honra. Desculpa interromper, gente, mas a Alessandra. Obrigada, Alessandra, por estar aqui. Alessandra, porra, sou fã. Medalhista olímpica, campeã mundial de basquete. Honra. Ó, Muito obrigada, Alessandra. É, ela ocupa o primeiro tópico da incapacidade ao longo da vida, que é a depressão, o índice de suicídio em média de. Deixa eu ver, minha colinha. 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano antes da epidemia, gente. Antes da epidemia. É, isso é muito sério. São dados que nós temos que nos informar, mas a gente não pode ficar focado na doença. Quem fica focado na doença são os nossos amigos psiquiatras, psicólogos que auxiliam a gente também no atendimento. Eles ficam focados no atendimento com mental do indivíduo, como a gente também trabalha o mental e a parte física. Mas a gente não pode ficar no foco só da doença, a gente tem que ficar no foco da transformação, como os outros profissionais também estão tentando a transformação aí. É uma doença que afeta o humor e é um período constante de tristeza. Então, vocês. Rio de Janeiro são entre 5. Aí, ó, o Valnei dando um dado muito importante aqui no Rio de Janeiro. São entre 5 e 10 não divulgados. Isso é seríssimo, tô filmando. seríssimo.
A gente, quem conhece, quem entra a fundo no estudo da depressão, sabe lá, por exemplo, em alguns lugares, que são, na UERJ, tem tela de proteção. Então é uma coisa muito séria. E a depressão é uma tristeza constante, uma tristeza que vai embora. Não quer dizer que você tenha que ser feliz sempre. A gente oscila o humor, mas é uma tristeza constante. E aí, ela não é resolvida sozinha. A gente tem que, o indivíduo, ele te procurar para um atendimento de atividade física é uma honra. Ontem a gente estava conversando sobre isso, porque ele não vê alternativa na saída disso. Então, se ele procurou você como personal, procurou a sua academia, procurou um local para fazer atividade física, é de grande valia para você como profissional. É um reconhecimento muito grande. Por quê? Porque você vai estar atuando ali numa doença. E você está ajudando, contribuindo numa equipe multidisciplinar no tratamento desse indivíduo. E aí os sintomas que podem acontecer no atendimento: humor triste, perda de interesse, perda de prazer, cansaço. A gente tem que aprender a lidar com o cansaço. A alteração de apetite, então a pessoa perde muito peso ou ganha muito peso. A alteração no sono, então a recuperação oscila. Retardo motor, isso é muito, a gente tem que prestar muita atenção. Quem trabalha ainda com série em papel, o indivíduo tem dificuldade de se concentrar, buscar informações. Ele não lembra a série que fez ontem. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. O tratamento ele é bem complicado e a gente tem que se dedicar muito a isso. Dificuldade de concentração, já falei, dificuldades sociais de trabalho. Então tomem cuidado, de repente, de revezar, se for musculação, revezar aparelhos. No CrossFit, coloquem em grupos. Fala, Fernandinha. Coloquem em grupos onde a pessoa consiga socializar, mas não seja uma socialização um grupo muito social, porque ela pode se sentir deslocada no assunto. Distorção da realidade, às vezes a pessoa acha que você atendeu mal, você tem que estar preparado para isso e tem que estar sempre ligado nisso. Às vezes se você trabalha segunda, quarta e sexta, e aí ela quer treinar todo dia, por sorte ela vai treinar todo dia, e aí ela para de terça e quinta, você tem que identificar por quê. E aí ela comenta contigo que ela foi mal atendida terça e quinta. Você tem que correr atrás dessa informação. Por quê? Porque ela pode estar distorcendo a realidade. Você faz um tipo de atendimento, seu colega faz um tipo de atendimento. Então a gente tem que trabalhar casando bem a equipe. Ideação ao suicídio e diminuição da libido, que alguém já falou aí, acho que foi o Marcílio. É muito difícil, não é um trabalho fácil, Muito. mas é um trabalho possível, gente. É um trabalho muito possível. Ó, pimentinha. Oi? Não, pimenta entrou aí, amigo. Meu E ela pode surgir. E se a gente pegar a pandemia hoje, tudo que está acontecendo. Fatores psicossociais, perda, acontecimentos traumáticos, ausência social, ausência familiar. Fatores físicos, trauma, bateu com o carro, alguma coisa assim. Dores físicas e desordem postural. A falta de atividade física pode contribuir também com isso, juntando os outros fatores. Fatores biológicos, genéticos, bioquímicos. Se tem histórico de depressão, a gente tem que ficar alerta, mas existem vários tipos de depressão que não vai dar tempo da gente comentar aqui. Antes da pandemia, gente, para reforçar, o público que mais os três públicos que mais acometiam: idosos, por aposentadoria, vai perdendo os amigos, a ausência da família. Mulheres, esse jogo hormonal na mulher é bem complicado, ele tem que ser muito bem acompanhado. Então, às vezes, a pessoa faz, por exemplo, um tratamento para endometriose, que tem ali um jogo hormonal muito forte.
e aí ela perde libido, perde interesse, perde um monte de coisa, então é um caminho para depressão, então você tem que estar interligado, aí é um trabalho com ginecologista. A gente está falando uma coisa que a gente tem que começar a abrir o leque mesmo para atender as pessoas. Normalmente acomete 20% desculpa, acomete mais ou menos os idosos, que a gente chama na terceira década, né? Os idosos, e normalmente 20% de mulheres para 12% de homens. Boa, bom relato, Maria. Muito legal. Maria, e você é uma tarada aí pela atividade física, né? É uma profissional amiga nossa de profissão e tá constante aí no trabalho de atividade física. No meu trabalho, gente, isso é uma metodologia que eu utilizo. A gente divide o atendimento assim: aspectos administrativos, como é que eu vou administrar a atividade física, como é que eu vou fazer a atividade, vou apresentar essa atividade para o meu cliente no dia a dia, como é que são os efeitos psicossociais e os aspectos biomecânicos e biológicos. Administrativos. Sempre que for trocar série, ou treino, ou mudar alguma coisa na anamnese, eu trabalho num cross-treino, eu trabalho num crossfit. Então, montem uma rotina de atendimento com esse cliente, uma anamnese, uma troca de informação, principalmente por causa do remédio. O remédio, ele tem um pico, que é um tratamento, e ele tem um desmame. E o desmame é muito complicado. Para chegar lá no pico, já é complicado, né? Mas o desmame é muito complicado. Então, você tem que estar bem alinhado com o seu cliente em relação a isso. Se for na musculação, eu recomendo ter a série de 2 cores, se for A e B, A, B e C, ter 3 cores. Por quê? Por causa da dificuldade de concentração, você vai dar outra opção, outro estímulo. Além de botar série A, série B, você vai colocar outro estímulo. Qual é esse outro estímulo? A cor. Eu fiz azul e fiz vermelha hoje. Então, eu tenho que pensar nisso. Tem que orientar os seus colegas que vão atender essa pessoa. Então, se você receber essa pessoa e você trabalha de manhã, essa pessoa vai treinar à noite, você tem que se comunicar aos seus clientes em relação a essa pessoa. Como tem muita dificuldade de concentração, aí é complicado dentro de um boxe, de um cross, evitar circular com peso, então você manter um acesso para o aluno, porque por causa da concentração, esse aluno tem uma dificuldade de circular, é arriscado você colocar a pessoa, pode tropeçar, esquecer um peso ali, então você tem que tomar muito cuidado. Eu não uso mais, acho que eu não vi nenhum crossfit, não sei se tem, não sei se estou falando besteira, mas evitar de ficar na frente do espelho. O espelho, existem terapias em relação ao espelho, mas nesse momento que você está fazendo atendimento, principalmente postura, estética, que não é uma preocupação naquele momento, é legal evitar. E sempre que for montar o treino, se for você faça o treino coparticipativo. O que é coparticipativo? Você sempre pedir a opinião aí do aluno. Gostou, não gostou, ajustou? E se for uma aula num cross ou num estúdio de treinamento funcional também, como é que foi o treino? O que você ajustou? Tá bom, gente? Vamos lá nos aspectos fisiológicos e biomecânicos. Não é minha vibe, mas é muito, muito, muito importante o treinamento aeróbico. O treinamento aeróbico é o foco, assim, por causa da liberação de serotonina, endorfina. Então, ele é muito importante. Eu trabalho muito pouco com treinamento aeróbico, mas é muito importante. A gente tem lá, eu tenho um estúdio, eu tenho um estúdio e lá nós temos alguns aparelhos temos remo, airbike, ski erg, a gente faz um trabalho ali, mas a gente foca em outras coisas. Mas se você tem a possibilidade de fazer um trabalho aeróbico, o aeróbico ele tem que ser muito importante nessa fase de treino.
Aí eu faço aeróbico ou lático. A princípio, eu não recomendo treinos láticos, eu recomendo treinos aeróbicos e aláticos, tá bom, gente? Por quê? Por causa da fase de recuperação, tá? E da liberação. Treinamento funcional eu recomendo demais, como eu recomendo demais Pilates, o LPO, a Livinha vai entrar aí, a gente vai falar sobre isso, por causa da reorganização postural. É muito importante quando você tem um estágio de depressão, estar deprimido, sua postura muda. E a gente tem que trabalhar essa reorganização postural. Deixa eu ver se tem uma dúvida, talvez possa ser boa. Ela comete apenas 12 pessoas com predisposição à doença ou qualquer pessoa cometida. Ian, excelente pergunta. Ele perguntou se acomete quem tem predisposição. Sim, acomete quem tem predisposição, mas pode acometer qualquer pessoa. Eu falei lá no início, não sei se você estava aqui, ela tem aspectos psicossociais, como, por exemplo, a gente tá vendo aí na pandemia perda de emprego, perda de parentes. Infelizmente, por exemplo, eu já tô na quinta pessoa, já vou partir para outra mão que eu conheço de rosto que não estão aqui presentes nesse plano. Infelizmente, tivemos 5 falecimentos de pessoas próximas. Traumas, acidentes de trabalho, acidentes de automóveis também, tudo que você tem uma perda acontece. Luto, a gente não existe um luto só para a morte, existe um luto na perda de trabalho, existe um luto do relacionamento. Muito. Ian, se você quiser, me manda inbox que eu mando meu material para você, tá bom? Então, são os gatilhos, né, Ana? Você tem o Desculpa. gatilho. Eu acho que é Juice. Juice, eu de repente pronunciei errado, tá? É treino alático, tá? E treino lático. Desculpa, tá? São os gatilhos. São os gatilhos. Até você identificar esse gatilho, você já sofreu muito. Olha, o Valnei falou uma coisa importante. Eu tenho acompanhado aí alguns artistas que estão sofrendo, são separados, né? E eles comentam. O artista comenta muito mais do que a gente, né? Afastamento do filho, né? Exercícios multiarticulares ou uniarticulares? Valeu, Ian. Exercícios multiarticulares, a gente tem que tomar cuidado, a gente sabe do gasto, a parte catabólica dos exercícios como agachamento, terra, levantamento de peso, mas eles são muito importantes, então a gente tem que adequar certinho no planejamento de treino. Se a pessoa não tem um histórico de treino e é um aluno que ainda não tem aquele crescimento no nosso planejamento, eu recomendo exercícios uniarticulares. Por quê? Porque a gente não vai catabolizar muito, tá? No início, mas tem que ter exercícios multiarticulares. A gente criou lá na academia escola e eu trouxe para minha vida exercícios visuais. Dentro da PNL, a gente tem estímulos auditivos, visuais e sinestésicos. E o visual, para você tirar no padrão visual tudo que interfere para você, o que você lembra visualmente e o que você vê, tá? Então, se eu olhar muito para baixo, eu estarei em sinestesia, que eu estarei em sensações ou sentimentos, ou no diálogo interno, que é uma conversa com você mesmo. Eu não quero, naquele momento de atendimento, o meu aluno naquele padrão. Então, eu evito muitos exercícios que olhem para baixo, tá? Como bom dia, como levantamento terra, no início do meu planejamento. E aí a gente opta por exercícios visuais. O que são exercícios visuais? Onde eu olhe para cima. Então, puxada, arranco em suspensão, se você é do cross, usar polias, supinos. Então, são exercícios que eu tiro daquele padrão, mas eu não posso esquecer da minha organização postural.
os aspectos psicossociais. E aí a academia, o estúdio, o que for, eu vou usar a academia que a gente generaliza tudo. Elas são fundamentais nisso. E nós vimos o retorno dos alunos que procuraram a gente para fazer atividade na pandemia, que é o suporte social, bate-papo. A Bárbara Silva, acho que ela está aí. Ela é uma personal de muito sucesso. E ela falou que tem alunos dela que só conversam, só querem conversar. A live é só conversa. Então, a gente tem que se aprimorar nisso. Um bom canal de comunicação, estudar bastante comunicação, dar palavras de incentivo. É muito importante a gente dar palavras de incentivo e esperar a pessoa falar. Quando ela for respirar, você dá a palavra de incentivo, que o cérebro absorve melhor. Abordagem psiconeuroimunologia. A gente vai ter amanhã, é uma oportunidade única. Eu já estudo psiconeuroimunologia, mas não chego nem no nível da Luz Meire, que vem amanhã falar com a gente às 2 da tarde. Ela vem lá de Portugal, às 18 de Portugal. É muito importante. Eu não sei porque a gente ficou a gente ainda tem uma lacuna em relação a essa matéria na nossa área. A gente não pode ter uma lacuna, ela tem que ser parte da nossa graduação. Desafios, saber criar metas, e aí você pode criar metas com o terapeuta. Se ela faz o uso do medicamento com o psiquiatra, pode criar metas com o psicólogo também, e criar metas com a pessoa. Hoje a gente vai treinar esse estímulo, eu quero que você pegue tantos quilos naquele. Mas são metas mensuráveis, tá? Não são metas impossíveis. Se ela estiver acima do peso, faz um planejamento para ela perder peso também. Então, ajustar isso aí. Eventos, fazer parte da academia, então participar de café da manhã, lanche, isso é muito importante. As pessoas, Valnei, procuram pessoal. É verdade, a gente utiliza isso, né? A pessoa vai na academia, a gente fala muito isso, ela vai na academia até para malhar, né? Até para malhar, mas não é só isso. E aí, Bia, fala um pouquinho da sua história, como é que você chegou aí, começou a fazer um trabalho comigo, mas você já estava nesse processo de recuperação, né? Então conta um pouquinho da sua história aí. Cara, eu vim de uma. Eu tive pequenos episódios durante a vida. Aham. Mas quando eu tive a minha separação, que veio filho, tudo isso, né? Realmente foi quando deu a pancada, né? E eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal, fiquei muito para baixo. Foram várias situações que vieram acompanhando a separação. E isso foi me destruindo, assim. Tanto que eu falo que naquela época, como é que eu me definia? Sabe o vidro do carro, quando você bate, ele fica todo estilhaçado, mas está inteiro? Mas você dá um peteleco e desmonta? Eu me via dessa forma, entendeu? Eu era o vidro do carro estilhaçado. Qualquer coisa, eu chorava, eu perdia assim, o meu rumo. Né? E eu não parei a minha vida. Isso que é muito doido, porque assim, a gente acha que a depressão, a pessoa está com depressão, ela vai parar ali, pum, ficar naquele jeitinho e sumiu do mundo. Não, não é. Você tem essa forma, mas você tem a pessoa que ela está com aquilo tudo e ela toca a vida. Tanto que É. todo mundo que me conhece, né, quando fala, sabia que eu tenho depressão, fala, você? Ah, mentira, para com isso. Porque eu estou sempre rindo, eu estou sempre bem. Você me conhece, convive comigo, sabe que eu estou sempre rindo. Estou brincando e tal. Mas por dentro eu estava muito destruído, muito destruído. A ponto de pensar em suicídio e tudo. Eu cheguei a preparar uma situação de suicídio e desistir na última hora porque eu vi a falta de minhas filhas. Vamos lá, bebê. Cara, e deixa eu te interromper para você se recuperar. É, E isso a gente tem que ficar muito atento, nós profissionais de educação física, porque a depressão ela é mascarada. Então a pessoa ela tá ali contigo rindo, feliz, socializando, mas não tá daquele jeito, entendeu?
Então a gente tem que se alinhar muito bem com nossos outros amigos profissionais. Desculpa falar toda hora isso, mas é muito importante eu ficar em sintonia com psicólogos, com psiquiatras, porque é um atendimento bem forte. Eu coordenei a academia escola, vim oriundo aí do Ricardo, depois o Dudu, que é nosso Master Coaching, e vi uma realidade muito pesada na academia escola porque a gente fazia um trabalho muito diferente. Então, o Valnei é oriundo lá de lá e a gente viu muita gente que tentou suicídio, né, Val? Então, não pode ser tratado como vai lavar roupa, que passa, você não foi Não. pobre e não sabe. Não é. Ela comete qualquer um. E hoje, infelizmente, o tratamento ainda é caro. Então, o tratamento é para poucos, né? Então, a atividade física é fundamental, gente. A gente tá entrando numa nova era da educação física. A gente tem que se preparar para isso. Foi o que me tirou do Recuperou, não, buraco. amor? Recuperou, meu amor? Bora. Vamos lá. Aí um dia, a Tatiana Delgado, que vocês vão ver aqui uma live com ela também, a Tati treinava powerlifting na época. E ela sabia que eu estava mal e tudo, falou assim, Bicudo, vamos comigo dar um treino? E eu nunca tinha ido, nunca tinha feito. Eu faço jiu-jitsu há, sei lá, quase 15 anos. Sempre pratiquei esporte. Mas eu nunca tive aquela sensação prazerosa, que todo mundo fala assim, descarga de endorfina, aquilo te tira qualquer coisa. Eu nunca senti isso na vida, né? Até esse dia. Aí eu fui com a Tati quase me matou, né? Aí eu sentei no final do treino, eu sentei e disse assim, cara, acho que eu vou vomitar. Eu tô passando mal, mas ao mesmo tempo me subiu um negócio assim. Falei, cara, o que é isso? Eu nunca senti isso. A Tati falou, cara, é a famosa descarga de endorfina, é aquela coisa prazerosa que você vai sentir. A partir daí, eu comecei a querer treinar sempre, né? Aí foi quando eu fui buscar mais cursos, busquei curso com você, fiz o LPO, e foi quando nós começamos a fazer o nosso treinamento, né? E assim, foi o que realmente me tirou. Eu já era medicado nessa época, eu fazia tratamento, fiquei mais de um ano fazendo tratamento médico, com acompanhamento. Eu tratei, se não me engano, umas 3 vezes isso. Aham. E assim, até foi o que eu falei no início, até você identificar o seu gatilho, você sofre muito. Você não sabe o que está te acontecendo. Você está bem numa hora, de repente você faz, pum, acabou. Você cai e acabou. Não tem aviso. Você, olha só, vou começar a ficar chateado. Não. É uma rasteira. Se uma rasteira, você cai e fica no chão. Perfeito. Ano passado, por exemplo, eu tive uma crise que durou umas 2 semanas. Eu lembro. Eu entrei no quarto, deitei e fiquei. Eu emagreci acho que 8 quilos ali. A minha filha vinha e falava, pai, sai da cama, já vou. E não saía. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito silenciosa e ela é repentina, né? Então, quando eu comecei a treinar com a constância, né, eu fui melhorando assim, de forma absurda e rápida. A ponto de eu largar os remédios, parar o tratamento, entendeu? E mantive isso direto. Então, assim, realmente, o treino, para mim, né, foi um treino de força. Né? Não foi aeróbico, porque eu não faço aeróbico. Nunca fiz, você sabe disso. Não é minha praia. O meu é o treino de força. Isso realmente foi o que me tirou do buraco. Foi quando eu comecei a ter uma melhora assim, gigantesca. A Então, resposta hormonal, né? Isso é eu muito sou importante. viciado. Eu sou viciado nisso hoje. Entendeu? Eu estou em casa esses dias todos sem treinar nada. Ontem eu fui pegar uma barra e 2 anilhas de 20 estão lá embaixo na portaria. Vou para a garagem treinar. Não dá, não consigo. Entendeu? Por mais que eu consiga, hoje eu seja mais centrado, né, com tudo isso, eu sei que chega um momento em que eu vou tomar rasteira de novo. Então eu preciso evitar que isso aconteça, né? E foi o que você falou, não tem cara, não tem nada.
Você viu o exemplo daquele rapaz, o vocalista do Linkin Park, que tirou a foto com a família num passeio, sorridente, no dia seguinte ele se matou. Teve no mesmo ano teve aquele DJ famoso também. Esqueci o nome dele. Ah, Famosinho. a vice, né? Um Era a sueco, vice? né? Sueco, acho. É. Mas tem uma galera, entendeu? Uma galera que acontece isso. E você não sabe, você fala, acha que a pessoa tem vida perfeita. Pô, o cara é gente boa, tá sempre rindo, que cara maneiro, pô, tem um negócio, tem isso, tem aquilo. E o cara por dentro tá destruído. E Verdade. você não tem essa noção. É o que eu falo, quem me conhece, quando eu falo, cara, eu tenho depressão, tá de sacanagem, pô. Entendeu? Mas vocês viram aqui agora a minha reação. É uma coisa, por mais que você cuide, você trate, ela sempre vai doer. Ela sempre vai te acompanhar. Entendeu? E é uma briga todo dia. Todo dia é uma briga. E uma briga grande, uma briga forte. Não é assim, tá de boa. Não. É briga de cachorro grande. Entendeu? Pra você conseguir se estruturar, se manter estruturado, é uma merda. Desculpa o palavreado, mas é uma merda. Entendeu? Porque qualquer coisa, por mais que você saiba qual é o seu gatilho, qualquer coisa pode te desestruturar e te desmontar. Numa discussão, uma palavra, você escutar alguma coisa que de repente não caiu bem para você, É o gatilho, é, né? é. Aí você fala, caraca, eu tenho mais de um gatilho, que desespero. Deixa eu te interromper, Bia. E aí, gente, isso é muito importante. Lá nos aspectos administrativos eu falei isso. Lembra que o atendimento ele tem que ser pontual. Se você atende segunda, quarta, sexta, terça e quinta, você tem que conversar com a pessoa que atende nos outros dias, que entrará em contato com essa pessoa com depressão, porque você de repente vai perder um aluno se você for um gestor sei lá, do box, você vai perder um aluno. Então você perdeu um aluno e você perdeu uma razão da nossa vida, né? Que é melhorar a sociedade, fisicamente e mentalmente. Mas isso está tudo interligado, é muito importante a gente pensar nisso. Eu tenho que saber da forma que eu vou ajustar e atender, como é que eu vou conduzir. Fala aí, vá. Bia, e aí saiu do powerlift, aí foi jogar xadrez. Vou jogar xadrez. Na verdade, eu como pizza e salada, né? Eu sei que Dudu, foi quando eu a comecei a Livinha fazer tá aí, ela vai LPO. contar pro Dudu. Oi, Oi? fala. Livinha tá aí, ela vai contar pro Dudu, do xadrez. Não, que aí eu comecei a fazer LPO, treinar LPO com você e tal. Cara, isso foi assim me levando até que eu tive a lesão no cotovelo, lembra? Lembra? Aí comecei a treinar só terra, 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 muito terra e agachamento. Aí eu voltei pro powerlifting. Fui competir, tudo. Aí em 2018, eu entrei no estadual de levantamento terra e fui campeão em duas categorias. Cara, isso pra mim foi a glória. Eu falei, caraca, eu sou sinistro demais. Isso assim me botou lá no alto, sabe? Né? E aquele momento você falou assim, cara, tudo ficou para trás. Porra, tô bem, sabe? Vai te dando prazer, vai te dando uma nova perspectiva de vida. Você vai tendo vontade de viver e de fazer as coisas. Aí a lesão passou, eu comecei a treinar de novo LPO. Ano passado, eu fiquei em segundo na Copa Romênia. Meu primeiro campeonato, acho que eu fui muito bem. E assim, hoje eu tenho como é que diz? Essa rotina, né? De treino. De vez em quando eu falho, não vou mentir, né? Mas é praticamente sagrado e é o meu remédio, cara. O meu antidepressivo é isso, entendeu? Eu não quero tomar remédio pro resto da vida, eu não quero tomar bolinha pro resto da vida. Ô, Tem que Bia, acordar de manhã tomar aquilo ali. tem Oi, uma, tem uma pergunta aqui para você. Como é que foi sua fala. relação com a família? No momento de crise, como é a sua relação, né? Cara, eu me isolo, né? Eu me isolo. Minha mãe quase infarta. Eu sou filho único, né? Então eu me separei, moro com a minha mãe. Ela fica que ela acompanha tudo, mas ela já começa a perceber. A coisa é tão que ela olha e fala assim: você tá esquisito, você tá meio para baixo, entendeu?
Então ela tenta me levantar, ela tenta me tirar daquilo, ela fala, vamos na rua, vamos não sei o quê. E ela sempre me apoiou muito, 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 muito em tudo na vida, né? E É, Vitor, é difícil para ela, né, cara? Porque tem que ter paciência. A muita. gente ali, Ela tá aqui do ali com o lado aluno, escutando. ali com o aluno, a gente fala uma hora com o aluno, às vezes fica um pouquinho É. mais. Então é bem tranquilo. Agora, dentro de casa é complicado, porque chega uma hora que você fala, pô, não é possível, a pessoa não sai disso. Então a pessoa tem que ter resiliência também, né? Na verdade, não é a pessoa não fica mal sozinha, né? Ela fica mal Deixa junto com a eu família. responder aqui o Rodrigo. Rodrigo, no meu caso, Isso, hein? sim, isso é geral, né? Não é que não queira que as pessoas sofram comigo, porque elas vão sofrer. É você não querer se relacionar com ninguém mesmo. É você se fechar numa concha do tipo, cara, eu quero sumir. Eu não quero contato com ninguém, não quero nada, não quero que ninguém fale comigo, não quero comer, né? Você realmente é o isolamento do cara. Esquece que eu tô aqui, né? Isso é muito bizarro, porque é mais forte que você. Eu sou um troglodita, eu tenho 130 quilos, entendeu? Quem me olha assim e fala, caraca, duvido. Eu caio, irmão. Eu caio É, e não, é difícil me levantar. O Felipe Angra, Filipinho, fez Fala, uma. Felipe. Existe um tempo médio? Não existe, Felipe. Não. Tem gente que faz tratamento há anos, é, e aí você consegue conduzir. Eu atendi um cliente que hoje ele mora em Miami. Ele veio para mim, fez um tratamento, gente, que eu nunca tinha escutado, até pesquisei. A internação é R$ 750 por dia. É, o cara podia pagar, então aí ele sofreu assédio moral no trabalho, que desencadeou o processo de síndrome do pânico, que desencadeou a depressão. E aí ele conheceu uma pessoa que eu tinha atendido há um tempo atrás, e ela me indicou, e a gente começou a fazer um trabalho. Ele fez o desmame sozinho, gente, não é recomendado. É Nem um loucura, pouco. é loucura. Mas ele falou, Ana, eu preciso sair do remédio, que eu não aguento mais essa vida. Ele estava muito tempo nisso. Eu vou arriscar. E você se importa de ficar ao meu lado? Eu falei, cara, eu tô aqui para te ajudar. Conseguimos fazer um trabalho muito intenso. Então, a atividade física que ele fazia 2 vezes a semana comigo foi para 6 dias na semana, não sempre comigo, mas eu mandava o treino dele, principalmente quando não estava comigo, mandava o aeróbico, que vai fazer aeróbico, vai. Não é a minha vibe. Aí, ano passado nós nos falamos que ele foi morar em Miami em 2018. E aí eu fiz uma postagem aqui na empresa sobre depressão e compartilhei lá no meu. Ele me deu um relato assim muito bonito. Para mim foi muito bom porque a gente conseguiu, aliás, eu consegui contribuir com o meu trabalho para a saúde dele. Então hoje ele está super bem, está casado, está feliz, trabalhando, voltou a trabalhar. Mas o que ele fez é muito arriscado, gente. É muito arriscado. A gente não tem. Tem gente. Foi o Rodrigão botou. Tem gente com Ah, mais de 10 anos. E aí a gente tem que casar bem isso. Tá? Então fiquem. A gente estudar, saber o que, que chega de informação. Pô, ontem à noite, eu indo dormir, eu vi o alerta da OMS. Eu falei, pô, não existe. Não é coincidência, né? Assim, não a gente tá antenado com o mundo aí. A OMS falou, cuide da saúde mental, não esqueçam disso, tá? Bia, tem que posso ser. chamar a Lívia? Claro, claro. Tá bom, Livinha tá aí, Livinha? Dá um oi aí pro Bicudo sair. Gente, só encontra a Lívia no Dá Oi. Todas as nossas lives estão no nosso canal do YouTube e no Facebook. Graças ao Valnei Faria, nosso mestre coaching. E, Que gente, leva a sério, tá? Não é brincadeira, não é frescura, não é doença de rico, igual muita gente fala.
tá? O negócio é bem sério mesmo, tá? Fica bem aí todo mundo. Beijo grande. Beijo. Beijo, Ana. Fica com Deus. Ah, isso aí. Ô, Rodrigo, eu falo muito isso sobre. Eu já atendi um aluno que ele teve colapso do sistema parasimpático por causa do estresse. Aí eu falei, começa, tenta meditar, não sei o quê. Ele, Eliana, sou evangélico. Aí eu falei, não, faz na sua religião. Então, eu falei, fala na sua religião e faz oração para a gente tentar baixar essa bola. Então a gente adequa isso. Ah, bebê. Oi! Oi. E aí? Tudo bem, Lívia, pessoal? Boa tarde. tá tudo bem? Hoje a conexão aí tá boa não, né? Cara, não tá muito boa não, Aninha, mas vamos lá. Eu acho que se tiver que ser, se eu tiver que falar as coisas aqui para você, vai ser. Aham. Se a Tu- energia, ei, dizem que é quando a energia tá muito forte, né? Que a internet ela atrapalha. Então, vai ser só uma questão da nossa energia mesmo que vai mandar aí. É, faz o seguinte, vê se aumenta um pouquinho teu som, mas para não dar, só para não dar retorno aqui, tá dando retorno ainda. Tá? Tá dando retorno, então abaixa, né? Vê se tá bom agora. Tá bom, Valnei? Não, o teu que tá alto. Tá alto aí. Então eu vou abaixar. Ah, tá alto, tá. Desculpa, tava mesmo. Pronto, vê. Isso. Foi bom, ficou bom, né, Valnei? Então, Aninha, a respeito do que você já falou aí, eu queria pegar um gancho. Pode ficar à vontade. Desculpa aí te atrapalhar, né, na sua mediação. É porque eu queria falar o seguinte, que dentro de todos esse percentual das pessoas que estão desenvolvendo a depressão, a gente não pode esquecer que o professor de educação física, ele também está dentro. Tá, ó. Então, assim, o quanto é importante a gente se cuidar e a gente estar atento ao tratamento dos alunos, entendeu? Porque a gente também, para a gente atender bem, a gente tem que estar bem, Perfeito. né? E então aí que entra também a questão do autoconhecimento, quanto é importante a pessoa se conhecer para poder trabalhar bem também com o seu aluno. Então, né? E outra que eu queria exemplificar aqui é que a maioria das vezes a gente não sabe quando a pessoa tem depressão. Porque a pessoa que tem depressão, ela também tem vergonha de se expor para um professor, às vezes, que ela não conhece, ou então dizer que ela está passando por um problema. Então, às vezes, a pessoa já inicia o programa com você, já tendo depressão e você não sabe, né? Ou então, às vezes, você não sabe que naquele momento também ela está passando por um problema, enfim. Então, eu quero, assim, enfatizar a importância da gente estar atento ao nosso aluno, né? E agora, distante fisicamente mais ainda, porque eu peguei um caso recentemente lá na 98, que é onde eu dou aula de levantamento, né? A gente tem 3 turmas de levantamento lá. E eu só soube que a minha aluna ela tinha parado o tratamento depois que ela só se abriu comigo depois que ela acabou o tratamento. Uhum. E ela veio relatar para mim que como foi importante a aula de levantamento, as minhas explicações na aula, entendeu? Até mesmo talvez os desafios que eu colocava para eles, porque lá na aula de levantamento a gente não deixa o peso, a pessoa colocar o peso que quiser. A gente, conforme a técnica, a gente vai ajustando. Uhum. Então, aqueles desafios também fez muito bem a ela. A mãe dela veio me agradecer da importância que teve aquela aula para ela. Então, assim, e eu não tinha a mínima noção de que ela estava passando por aquilo tudo. Eu apenas tratava ela bem, né? Então, assim, a gente está atento, né? Eu acho que era isso que eu queria colocar. É. A Rubia falou uma coisa interessante ali, a gente já comentou no início, mas tá dando microfonia aí, Lívia. Consegue levantar ele um pouquinho? Consigo. Melhor, né?
é, tem muito preconceito e a gente pode mudar isso. Nós como profissionais de saúde, a gente tem que encarar de outra forma e ajustar, né? Olha só, foi pega de surpresa, mas foi aquilo que a gente falou lá nos aspectos lá, colocar do psicossociais, colocar desafio, aí fazer reorganização postural, LPO é perfeito, né? Sim, e tá inserida dentro de um grupo, dentro da academia, porque o teu grupo não vai ter preconceito com você. E foi o caso da Ju, entendeu? Até falei isso para ela na época, mas ela tinha várias amigas aqui, mas ela disse que fui eu mesma que inseri também ela no grupo. Perfeito. Então, assim... E aí, de repente, foi uma necessidade lá na pirâmide de Maslow social. Cara, eu nem sabia, Aninha. Então, assim, você estava falando e eu falei, olha, o quanto é importante a gente dizer que às vezes o próprio aluno não fala isso pra gente, né? Perfeito. E aí, enfim, mas graças a Deus hoje ela tá bem e ama levantamento, é apaixonada e continua praticando. Que bom. E aí, Olivia, você teve uma. Não chegou a ser uma depressão, né? Mas você teve uma transição pessoal muito importante. Eu acho que é um grande exemplo para profissionais de educação física que a gente se perde muito no mercado, né? Então você Aham. pode falar um pouquinho para a gente como é que foi essa tua transição, o que foi para você? Eu acredito que eu não sei se você e Ju tem propriedade para falar melhor do que eu, mas eu acredito que eu tenha tido uma depressão leve, porque a minha depressão pós-parto veio muito pós-parto, né? Porque Entendi. o João tinha mais ou menos assim 1 ano e meio, de repente eu também já estava, mas por conta de mudança e estar passando por vários processos, eu não caí, me Aham. mantive ali. E depois que a gente se mudou e eu coloquei o João na escola, eu me vi muito desmotivada com atividade física. E eu sempre gostei de fazer atividade física. É Então, verdade. acho que a primeira coisa que o Dudu percebeu, que é importante também você ter um familiar que te mostre, né, o que está acontecendo, porque eu mesma não me dava conta. Diferente do bicudo, né? Segura a Ele mão, já né? se Segura a tua mão, né, Lívia? e eu achava que tudo era por conta da mudança de vida quando você tem um filho, né? Então, e aí eu me vi muito desmotivada com a atividade física, não me motivava mais a fazer o que eu fazia, que era a musculação, né? E nenhum outro esporte, né? Assim, que eu tinha assim acesso, né? Nem aeróbico, nem nada. E não tinha vontade de fazer. Apenas ficava ali vivendo, né, aquela vida ali sem motivação, né? Aí até que o Dudu falou, olha, Lívia, talvez você pode ser que... Ele não quis me impressionar na época, né? Mas ele falou assim, ó, mas eu acho importante você se motivar em alguma coisa. E aí eu fui para o levantamento. O João tinha mais ou menos nessa época 2 aninhos já. E aí foi quando eu comecei a praticar levantamento, e aí eu me encontrei no esporte, devido aos desafios também que o esporte proporciona, né? O Dragos, com aquela psicologia romena dele, muito sutil. Nossa, se você conhece. Aí ele não tinha tanto jogo de cintura, mas para mim, talvez naquela época tenha sido necessário aquela forma dele tratar, dele cobrar. Eu precisava talvez ser cobrada para tipo me dar um chacoalhão, entendeu? Mas o que eu não descarto a possibilidade de quando a pessoa estiver assim procurar um profissional, É. né? Cada caso é um caso. E assim, eu estava buscando uma motivação dentro da minha própria profissão também, porque às vezes a pessoa não é professora de educação física, né? E acha Aham. que tudo está na atividade física, mas às vezes não está. Às vezes é Não, tá. necessário, né? Entrar. Deixa eu te interromper porque eu acho que é pontual falar agora. Sim, Todo mundo vai passar por um processo de depressão. Independe da época, entendeu? Pode ser leve, severa, é normal. eu sei. É fisiológico. Isso, vários estudos, livros falam isso. Pode continuar, desculpa. Nada, tranquilo.
Então, assim, aí eu comecei a praticar o levantamento, praticava para ter uma atividade física, mas me identifiquei demais, né, com a modalidade logo de cara devido aos desafios, né? E eu ver minha evolução também. Perfeito. E aí, uns 2 anos depois, eu dizia que eu nunca, não queria competir, não queria competir, não queria competir. Mas engraçado, né? Quando a pessoa diz que não quer, é porque na verdade ela quer, né? Porque se você tem Aí, necessidade de falar que você não quer, é porque você no fundo você quer. é Engraçado, verdade. né? Eu percebi isso há pouco tempo. Porque quando a pessoa não quer, ela não fala. Ela É verdade. apenas se silencia, né? Então, assim, eu não quero competir, eu não quero competir. E hoje eu vejo o quanto eu queria competir, só em dizer que eu não queria, né? E, e aí eu acho que você lembra que eu estava lá, que eu estava fazendo um curso de remo lá no CT. Já tinha um tempão que eu praticava. E aí você sempre me estimulou, o Dudu, o Drago mais ou menos, aquele jeito dele lá, meio sim, meio não, né? Uma hora ele sacaneia, outra hora ele fala sério, a gente nunca sabe como é que ele tá no dia, né? E aí eu estava fazendo esse curso e aí vocês me chamaram, você, Jaque e Lili. Lívia, vem que a gente está precisando da sua ajuda, alguma coisa assim. Eu fui lá. Quando cheguei lá, já tinha todo mundo pego uma função e realmente eu sobrei. Aí no que eu sobrei, você falou assim, Lívia, é hoje que tu vai competir. Aí a Lili e a Jaque ouviram você falando, tu tá com a tua bota aí? Dudu vai lá pegar. Acho que você mandou o Dudu ir lá pegar, Dudu foi, eu sei que foi um troço assim, tão rápido que eu não pude nem... Eu falei, eu não tive como falar não. Né? E aí Aham. a Jaque já mandou tirar a roupa, a Lili já me colocou em cima da balança, e aí você já me jogou lá no aquecimento, Dudu também já disse que a bota estava lá, eu sei que vocês arrumaram um cenário, parecia que já estava tudo combinado. E aí eu competi, participei da minha competição, e aí eu fiquei maravilhada. Daí eu coloquei meta, Você achou, né? me achei, e aí o Dragos falou que era importante mesmo eu colocar meta, o quanto é importante você se ver fazendo um peso. E outra, e o que eu acho mais legal do levantamento é que é um esporte muito individual. Então, assim, cara, você não tá ali competindo com ninguém, porque você tá na sua categoria de peso, você tá na sua categoria de idade, entendeu? Você tá no seu tempo de treino, né? Então, isso tudo varia. Então, só de você não ir para lá sem se cobrar, entendeu? Algum resultado e você... Pô, eu tava feliz com qualquer coisa que eu fizesse, entendeu? E aí, eu vou continuar, tá, Aninha? Pode? Quê? Posso continuar? Não, a gente vai reiniciar. A, Tá. a Lê falou uma coisa muito importante aqui, que ela teve um problema pessoal, com a família dela, a irmã dela na Itália, com o filho pequeno, do outro lado do mundo, consigo ajuda lá, e não sabia nada sobre o assunto. Isso aconteceu com a minha... Eu tenho uma irmã de criação, minha mãe criou uma... eu tive pouco contato na infância, mas ela é minha irmã de criação, e ela mora em Aham. Michigan. E Michigan, acho que era a quinta cidade nos Estados Unidos e tem mais do que no Brasil de acometidos e mortos, né? Sei. E eu tive a gente tem uma psicóloga que a gente disponibilizou para algumas pessoas aqui no na Fitness Coaching, para alguns alunos nossos. E aí eu tive que disponibilizar para minha irmã de criação. A Ju fez atendimento para minha irmã de criação. Porque Poxa, Aninha, que legal. é uma coisa muito nova pra gente, né? A gente não sabe que mundo a gente vai encontrar, né? E tá difícil pra Verdade. caramba aqui no Brasil, né? A gente tá muito desunido. Por isso que a gente tem que começar a unir a nossa classe e fazer o nosso trabalho. Fala aí, bebê. Tem que... O Valnei tá falando para ver o tempo. Val, Você quer reiniciar logo, vamos Aninha? lá. Pessoal, a gente vai encerrar Quem e aí vem eu vou comigo? Quem vem reiniciar. Pode ser, comigo? Valnei? Valnei, dá um ok aí. Porque tem 57 minutos. Val. Fala, Marcelo! Sim, gente. Então, a mamãe quer uma blusa da Fitness Coach. Vou mandar.
Ai, baixa o som? Tá. Oi. Vê se melhorou, Valnei. Eu também subi mais o telefone, mas acho que eu vou descer. É porque eu tenho que apoiar ele bem na pontinha, né? Então, Fala. Aninha, vamos lá. Aí eu participei da minha primeira competição. Depois que eu participei da minha primeira competição, eu me motivei ainda mais. Então, assim, voltando assim a falar da depressão, eu nunca tive necessidade de tomar remédio, de ir a um psicólogo, mas a gente não descarta, tá, gente, essa possibilidade de vocês procurarem um profissional, se vocês não tiverem bem, se enquadrar dentro desses fatores que a Aninha falou, né, Aninha? É importante até porque hoje em dia não tem mais preconceito em relação a isso, né? Porque tudo é saúde, né? A saúde não é só você se alimentar bem, você praticar uma atividade física. O mais importante é a saúde mental, né? Você tá bem de cabeça, porque para você tratar bem, tá bem no seu trabalho, tá bem com seus alunos, né? O que a gente conversou também da importância do professor estar bem, de você estar bem para tratar o seu filho, né? Muitas mães agora tendo mais uma função de fazer exercício de casa, né? E, enfim, agora então, eu acho que cada vez mais eu acredito que a área da saúde ela tem que se unir, né, em vários pilares, né? E o nutricionista ele não pode estar longe do professor de educação física, nem o professor de educação física longe do nutricionista, do psicólogo. Já falam até hoje, Aninha, de alimentação intuitiva, que é a alimentação do futuro, Verdade. né? Que não vai ter mais dieta, né? Quem fala muito de alimentação assim é um cara que eu acho que para mim é o referência do treinamento funcional e infelizmente não tem nenhum livro dele no Brasil em português, tem só em inglês, que é o Paul Chek. O Paul Chek ele fala que cada um tem a sua alimentação. Você vai escolher a sua alimentação. Você sabe que eu não consumo no meu consumo de carne vermelha, eu parei com 17 anos, nunca mais comi. E fui descendo para as carnes brancas. Na quarentena, incrível que pareça, estou conseguindo fazer uma dieta vegana, né? Que era meu objetivo. Não sei se eu vou conseguir manter quando sairmos, né? Sim. Mas meu corpo responde muito bem sem carne. Mas tem gente que não, né? Então ele fala muito nisso. Ele fala muito. Ele é um cara muito legal para seguir. Como é que é o nome dele? Paul Chek. Ah, tá. Eu gosto muito da filosofia também, daquele plant-based, né? Que é o prato, tipo assim, dividir o prato em 4 partes, né? E você ter essa metade do prato de vegetais, de verdura, entendeu? Porque eu acho que hoje em dia, talvez, para recuperação muscular, quem trabalha muito, faz muita atividade física, tipo eu e o Dudu, a gente sente falta da proteína, E outra entendeu? coisa, às vezes a pessoa está tratando ali, pô, não consigo sair dessa, estou cansada, não sei o quê. E aí não tem o olhar nutricional, o médico não tem o olhar nutricional, ele vai medicar para uma doença emocional e sendo uma doença de falta de B12. Olha Então, aí. é muito importante a gente casar bem, gente. A gente precisa ter parceiros bons. Então, eu tenho que ter um parceiro, um profissional de educação física bom, onde eu possa, por exemplo, eu não trabalho na Zona Sul. Então, eu sei que a Bárbara trabalha lá em Botafogo e tal. Já dei 3 alunos para a Bárbara na Zona Sul, de personal. Então, eu sei que ela vai atender bem e a minha indicação vai ser de credibilidade. Então, isso é muito importante. Vocês trabalham com o pessoal do Confia no Doc, né? Sim, sim. Isso é muito Essa parte importante. da nutrologia, que também seria outro pilar, né?
Porque às vezes a pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, não sabe dizer se é depressão, aí está com uma falta de sono, não consegue estar com insônia do nada, está chorando do nada. Às vezes é só uma questão de equilibrar a parte hormonal, né? Perfeito, perfeito. Então é importante também essa avaliação dos hormônios, né? Do que eu também ia chegar depois. É, Então, desculpa, fala. Não, fala, não, depois eu faço. eu só ia continuar a história. Continua, desculpa. Oi, Pedro. Não, então, Aninha, depois que eu participei dessa competição, eu realmente abri minha cabeça. Eu acredito que eu tenha mudado totalmente a minha personalidade de lá para cá, né? Mas uma vez eu ouvi falar que as nossas células, se eu não me engano, acho que é de 7 em 7 anos, elas se renovam, né? Então, totalmente, as células do nosso corpo não são as mesmas de 7 anos atrás. Então, assim, nada mais justo do que você realmente não se sentir igual mais, né? E assim, eu acabei indo por um caminho que eu particularmente tenho muito orgulho, entendeu? E era tudo que eu queria, porque na adolescência eu não tive oportunidade de praticar esporte. Então, hoje em dia, eu me realizo muito no que eu faço porque eu não tive oportunidade. Entendeu? Entendi. Então, hoje em dia, eu ajusto o meu dia a dia para eu poder treinar, porque eu sei que isso me deixa saudável e bem, né? Então, até nessa questão da alimentação, a atividade física também varia. Eu sei que eu controlo minhas emoções com a atividade física, mas outras pessoas não, né? Então, é importante você se conhecer. Não, isso é muito Recentemente, importante. Eu vou estar na minha situação, assim. Eu sempre vim do esporte, eu vim do esporte coletivo. Eu não tenho motivação nenhuma de treinar sozinha. Eu sou muito permissiva, todo mundo, né? Mas eu faço 20 minutos de treino, 10 minutos de treino, eu acho suficiente. E eu sinto a necessidade de ter um coach, entendeu? Eu preciso ser mandada. E eu gosto de coaches que me esculacham, assim, sabe? Faz, cala a boca. Tipo, Dudu, Dragos, Jaque. é Vai lá. complicado montar o nosso próprio treino, né, Aninha? Muito. A gente a cabeça, ela boicota, Olivia, né? fala também a gente tá falando da parte física, mas óbvio que foi mental também. Mas fala da sua parte também de transformação pessoal, de conhecimento. Ah, sim. Depois que eu comecei a participar das competições, eu participei do Campeonato Brasileiro, né? E quando eu me vi lá no terceiro lugar e ainda por um quilinho ainda podia ter pego o primeiro, né? O pódio, eu realmente... engraçado, eu acho que foi depois disso, Aninha, ou depois que eu entrei nesse curso, que eu me vi assim, porque assim, eu e Dudu, a gente está sempre muito junto, né? Mas eu vi a importância do quanto é bom a gente estar junto para a gente somar, mas o quanto é importante ele ter a individualidade dele e eu ter a minha. Aham. Então, quando eu me dei conta disso, que para eu somar com ele, eu também precisava ter a minha visão, o meu jeito de trabalhar, que não precisa ser igual de ninguém, né? Então, eu realmente comecei a ler muito sobre livro de... Hoje em dia, esses livros estão na parte de autoajuda, mas eu acho uma descrição muito errada dos livros de autoconhecimento, porque, cara, é uma coisa tão necessária para todo mundo e a pessoa tem um preconceito desse nome, autoajuda. Não é autoajuda, mas, entendeu? É autoconhecimento, tipo assim, você se conhecer, você saber quem você é, porque às vezes você está sendo guiado, entendeu? Por uma zona de conforto, por uma questão familiar. Ah, porque minha mãe faz isso, eu vou fazer. Ah, porque meu irmão faz isso, eu vou fazer. E você nem percebe. É verdade. Entendeu? Então, eu acho até um nome... Não gosto do nome autoajuda. Eu acho que as livrarias deveriam mudar. Não, mas você tem Né? razão. Você tem razão. Se você
por exemplo, você quer, eu vou indicar um livro que eu comprei lá na Autoajuda, né? É, e aí? Aí, galera, tu vai indicar, as pessoas te olham assim, ah, pra quê? Não sei o quê. Autoajuda, ninguém precisa disso. Cara, mas todo mundo precisa de autoconhecimento. Né? E assim, eu comecei por um livro muito simples, que eu gosto de indicar ele, mas ele tem. Oi, É a Meire! Neire! Tia Meire! É, E fala. A Meire também, quando teve lá com a gente, há uns 7 anos atrás, eu acho, né, Meire? Eu acho. Ela também passou muito pra gente noções de alimentação, que na época a gente tinha uma alimentação, né, à base de trigo, muito açúcar. E eu e Dudu, a gente não tinha a mínima noção. E foi a Meire que trouxe pra gente essa questão. E foi quando a gente começou também, plantou aquela sementinha lá, né, na nossa cabeça e viu que realmente a gente pode comer bem, né? A importância de uma boa alimentação, né? É. O E quanto aí, Livinha, o desenvolvimento do eu, como é que eu não vou desenvolver o eu e aí vou desenvolver os outros, né? Primeiro preciso me Exatamente. desenvolver, né? Tem que pensar em você, não tem jeito. E aí eu ia indicar, Aninha, um livro bem simplesinho. No final tem muito marketing, né? Porque americano sabe fazer marketing, né? É. Tem coisa que americano sabe fazer o marketing. Eu gostei muito do Milagre da Manhã. Entendeu? É um livro fininho, ele é simples e ele fala da importância de você ter metas, da importância de você anotar, fazer uma pequena lista no teu dia, o que você quer fazer de prioridade, a importância de você arrumar sua cama para uma organização da tua cabeça, de uma preparação, né, para o teu dia. Então, assim, aí ele propõe no livro 30 dias, né? Aham. Mas eu acho que, cara, a gente não é obrigado a nada nessa vida, né? Perfeito. Mas eu acho que qualquer coisa que vá acrescentar, cara, eu boto a cara, entendeu? Eu tô disposta, mas eu não era assim. A minha personalidade mudou muito depois que eu também comecei a ler mais. Eu acho que eu sinto mais confiança em mim, no que eu vou falar, nas minhas aulas, depois que eu comecei a ler. Ah, legal. A Fê Stuppen, ela falou uma coisa importante, assim, que, por exemplo, pra gente, né, nós profissionais, às vezes não tem como, tem que treinar sozinho, né? E aí, casando com o que você falou, em relação à meta, é engraçado, porque eu não consigo colocar isso na minha meta, entendeu? Treinar. Não, treinar sozinha. Eu tenho que ir com alguém. E aí eu Eu quase não tenho sei. tempo, eu treino muito pouco. Eu queria treinar muito mais, treino muito pouco, mas eu não consigo colocar na minha meta por causa dos meus padrões. Então as minhas É. metas são ler um livro por semana na quarentena, assistir live de médico, ler sobre. Eu estou tentando ler quase todos os artigos sobre Covid, né? Aí minhas metas são muito educacionais mas chega uma hora que eu começo a sentir que meu corpo está acabado, sabe? Eu acho Não assim, eu acho fisicamente, que. mas de cansaço, assim, tipo, não, Aham. tem que mexer porque tem que rolar endorfina, né? Mas isso Aninha, porque você se conhece. Né? Eu acho que tem um lado bom, porque você se conhece muito bem. Então você sabe o que para você vai funcionar. Então, assim, você não deixa de fazer suas metas, mas não, às vezes acaba deixando de lado alguma coisa. Então, talvez seja. Acho que caiu. Travou. Pa- Voltou? Peraí, travou de novo. Voltou? Agora voltou. Fala, repete aí. Uhum. Talvez nessas tuas metas precise de uma mais desafiadora, que seria a atividade É. física, né? E que tem que ter, porque é que acaba tirando a gente da zona de conforto, e a zona de conforto, quando a gente sai, é o que faz a gente andar, né? Eu não sei, eu te sugeri assim, colocar as tuas metas e uma mais desafiadora, assim, para você tentar fazer.
Cara, eu hoje em dia, Ana, eu acho que as metas são assim, as metas são necessárias para você ter um caminho, né? Para você ter ter, um, ter uma direção. Mas eu acredito também que nem todas vão ser cumpridas, né? Mas só de você ter a direção já te dá um conforto, né? E uma forma de você seguir mais tranquila, né? Perfeito. Eu acredito muito nesse caminho. Não tem aquele negócio, às vezes a gente planeja ter um filho, né? E a gente planeja um caminho reto, né? E aí eu planejando ter um filho, uma linha reta. Eu, quando eu tive filho, o caminho faz isso, né? Então, a gente não sabe o que a gente vai encontrar também quando a gente fizer determinada escolha. E puxando para nossa área também. Ah, meu irmão aí. Oi? É, e puxando para nossa área, a gente na educação física trabalha pra caramba. Ah, ia falar isso, Valnei. E a rotina é bem pesada. 6 da manhã, dorme meia-noite e não tem propósito, né? Qual é o meu Verdade. propósito de vida? Então, aí você pergunta assim, o que você fez de lazer? Aí, assisti Netflix, vi um filme, mas não tem aquela. Fui à praia, mas não é uma coisa, um propósito, né? Tipo, vou ter um momento de qualidade com a minha família, eu vou ter. Minha meta de profissional é isso. A educação física, eu sinto muita falta nisso. Você sabe que eu dou umas orientações aí individuais para muita gente, Eu mas sei. eu sinto muita falta das pessoas terem propósito, né? Aonde eu quero chegar ou aonde eu quero me manter, um propósito com a minha família, um propósito de acordar cedo. Uma falta assim de um rastreamento, né, da própria vida, né? Porque às vezes você almejava ter um emprego e você conseguiu, mas eu acho que você sempre pode, né, anotar suas metas, é importante você se conhecer, anotar suas emoções, porque eu acho que quando você anota em algum lugar o que você sente com determinada situação, onde que você, né, qual o seu próximo passo, eu acho que você se prepara melhor, né? Eu não gosto quando chega a mensagem do dever da escola no meu WhatsApp. Eu tenho um grupo da escola do João que a professora manda um monte de mensagem. Então, tipo assim, eu me programo. Eu vou abrir o grupo de WhatsApp do João. Então, tipo assim, é como se você não deixasse aquela emoção que você não gosta vir. Você tem o Né? controle. Você pega Não, o controle. e quantas mães tiveram que assumir essa parte de professora, né? Mães, pais, é, quem mora em casa pequena, o home office é junto com a escola do aluno, né? do filho, né? Então, a rotina mudou completamente, né? E os estados emocionais mudaram, né? Pra caramba, né? Até das próprias crianças, né? Porque a Muito. escola também está mandando dever, mas às vezes não é o que a criança tem aquela necessidade. Eu, assim, eu estou num equilíbrio muito grande aqui em casa. Comecei fazendo, eu confesso. Comecei naquele de me cobrar, de completar os deveres, mas depois eu relaxei, deixei solto. Depois deixei solto mesmo, porque eu vi que ele estava precisando, entendeu? Ele estava muito questionador, não entendia. E aí eu deixei ele viver um pouco e eu falei já com ele, semana que vem a gente vai voltar a fazer, Ah, isso é muito entendeu? importante. Olivinha, vamos finalizar, mas fica cada vez mais evidente, né? Tá me ouvindo? Tá travando. Gente, fica cada vez mais evidente é, o que tá chegando aí pra gente, né? Hein, Livinha? Me ouviu? Tá travando. Ajuda a Oi? internet, Eu vou ajuda a continuar. internet. Eu vou falando aqui, aí tu aparece. Então, gente, fica cada vez mais evidente a necessidade
da gente entender gestão de pessoas, os novos transtornos, os antigos que a gente negligenciava, ansiedade, depressão. Tá? Tem muitos profissionais de saúde que estão no front, vão chegar aqui para a gente com transtorno bipolar, com Voltou? síndrome do pânico. Voltou? Então, a gente tem que se preparar muito para isso, né, Lívia? Falei aqui com eles porque os antigos e novos transtornos, né, vão aparecer. E a galera do front também, né, médico, enfermeiro, também vão aparecer. Eu acho que eu quero finalizar, que eu comecei a live lá na frente com o Bicudo e falei sobre o que a OMS tinha recomendado ontem, e eu vou reler aqui, porque eu acho que algumas pessoas não pegaram no início, tá bom? Alerta da OMS. Tem que pegar a cola que foi ontem, né? A saúde mental e o bem-estar de sociedades inteiras foram seriamente impactados por esta crise e são uma prioridade a ser abordada urgentemente. Isso foi um comunicado da diretora de Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde. Voltou? Voltou. Eu li, para a gente finalizar aqui, eu falei um pouquinho para as pessoas estudarem ansiedade, depressão, e li o que eu li lá no começo, que foi o que o Departamento de Saúde Mental da OMS, eles passaram ontem um alerta falando isso, e falaram explicitamente que os psicólogos têm que entrar no front também. Tá bom? Então, na verdade, a gente atua dentro de casa, né? Atendendo nossos alunos, orientando, ajustando aí os atendimentos. Não sei quando cada cidade vai voltar de forma diferente. Não sei quando a gente volta, mas mesmo dentro de casa a gente consegue fazer um bom trabalho com os nossos clientes, tá bom, gente? Lívia, vou encerrar aqui. Vou tentar te ligar para a gente conversar. Agradeço muito a participação do Bicudo, Fabrício Mariano, que a gente chama de Bicudo, o carinho aí é o apelido dele. Agradeço muito a participação da Lívia. Amanhã estaremos com a Luz Meire. A Luz Meire, uma excelente profissional brasileira, está lá em Portugal fazendo um excelente trabalho. Tá bom, gente? 2 no Brasil, 18 horas lá em Portugal. Tá bom? Nossa live entrará lá no YouTube. Acho que consegui botar no IGTV também a de hoje. E entrará lá no Facebook também. Fala, Sérgio. Gente, muito obrigada. Agradeço aí a participação de todos.